Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que os nossos problemas educacionais são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. Então, não é a educação que vem e a desigualdade vem depois, ao contrário. Yay! Mais um Papo Cabelo no ar. E a entrevista de hoje vai ser muito, muito legal. Eu vou conversar com uma mulher que está revolucionando as salas de aula por onde ela passa. A Gina Vieira é a nossa convidada e nós vamos falar hoje sobre educação. Bem-vinda, Gina. Estou muito feliz de estar aqui com você. Também estou muito feliz de estar aqui. É um prazer enorme. Obrigada por esse convite, por esse bate-papo. Imagina, conversar sobre educação é algo que a gente tinha que fazer mais nessa vida. Eu, pessoalmente, acho isso, então estou empolgada com essa conversa e quero entender um pouco da sua história nesse sentido. Então, para a gente começar, eu preciso dizer que a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, os professores e professoras não são valorizados como eles deveriam. E aí eu queria saber o que te motivou, então, a escolher essa profissão. É muito curioso porque o que me fez escolher a educação como projeto de vida foi ter tido um pai e uma mãe que não tiveram garantido o direito à educação. Parece um paradoxo, né? Mas meu pai não sabia ler e escrever, ele era vendedor ambulante e também trabalhava como ajudante de pedreiro. E a minha mãe foi durante muito tempo lavradora na zona da Mata Mineira e quando veio para a cidade ela trabalhava como empregada doméstica. Mas os dois tinham uma narrativa sobre educação que era absolutamente envolvente, levava a gente para acreditar que a educação era o caminho. Então, meu pai falava assim: minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo. O problema é que quando eu entrei na escola, eu já era uma criança marcada pelo racismo, pelos xingamentos que desqualificavam a textura do meu cabelo, a cor da minha pele, pela maneira diferente como algumas professoras me tratavam em relação às meninas brancas, que tinham uma situação econômica mais privilegiada que a minha. Passei pela primeira série sem saber ler e escrever, enganei minha professora, né? Ela tomava a leitura das outras crianças, eu decorava, simulava que sabia ler, e passei com notas medíocres, mas carregando aquela dor de não me sentir tendo aprendido a ler. E aí eu vou para a segunda série e tenho uma professora chamada Creuza Pereira dos Santos Lima, uma professora negra, que num dado momento, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, me chamou até a carteira dela e eu falei: pronto, a minha vida acaba aqui, né? Ela descobriu que eu não sei ler, ela vai me dar bronca, ela vai me expor, ela vai me fazer sentir constrangida. E quando eu cheguei até a mesa dela, hoje é difícil falar desse colo. Ela me ofereceu colo. Assim, ela quebrou todas as expectativas ruins que eu tinha. Ela me colocou no colo, ela me acolheu, ela acreditou que eu pudesse aprender, ela lutou pela minha aprendizagem, e aquilo foi tão poderoso que ali, no colo dela, aos 8 anos de idade, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu disse para mim mesma: eu não quero ser invisível. Eu quero ser professora, porque não deve existir no mundo nada mais importante para fazer do que o que essa professora tinha acabado de fazer por mim, que foi me ajudar a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma, ajudar a acreditar que eu era capaz, me incluir na escola. Então, ali eu tomei a decisão de ser professora e aquilo virou o meu projeto de vida. Dali para frente, tudo que eu fazia estava relacionado a ser professora. E você criou um projeto que se chama Mulheres Inspiradoras, que ganhou prêmios no Brasil, no exterior. Queria que você contasse um pouquinho mais desse projeto. Em 2003, Carol, eu passei por uma grande crise. Eu era professora das séries iniciais por volta de, acho que tinha uns 10 anos que eu era professora das séries iniciais. E aí eu fui cursar letras, porque tive um encontro muito, muito importante com a literatura, um encontro tardio, mas um encontro muito importante com a literatura, e falei: eu quero cursar letras, porque eu quero trabalhar com ensino de língua portuguesa. Cursei e fui trabalhar com os anos finais, com os adolescentes. E quando eu fui trabalhar com os adolescentes, eu tomei um susto, porque eu escolhi trabalhar
exatamente na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna, uma escola da minha quebrada, da minha comunidade, onde eu ia encontrar os meus vizinhos, amigos de infância, filhos de amigos de infância. Sim. E eu tomei um susto porque eles não queriam se envolver em nada do que eu propunha. A minha aula não fazia sentido, então eu entrava na sala de aula cheia de vontade de ensinar categorias gramaticais, gêneros textuais, leitura e interpretação de texto, e a sala de aula era o caos. Até que eu entrei num processo de adoecimento. Eu recebi um diagnóstico de depressão grave, cheguei na época a pesar 37 quilos, porque no meu caso eu não comia, não dormia, eu ficava ligada, e na terapia eu descobri que a origem do meu adoecimento estava relacionado à minha profissão. Uau. Eu tinha escolhido ser professora com o propósito de ser agente de mudança. Eu não queria só um emprego e um salário. Eu queria um sentido para a minha existência. Então, quando eu entro na sala de aula e vejo os estudantes virando as costas para a escola, o meu sentimento é de fracasso, de perda de sentido, de impotência. E eu ouvi uma voz interna me dizendo: mas você vai desistir de uma coisa que foi tão importante para você, que te trouxe até aqui, né? Seu grande projeto de vida. E aí, no lugar de desistir, eu fui estudar. Eu sempre fui muito estudiosa, mas nessa época eu cheguei a fazer 2 especializações ao mesmo tempo, cursos de extensão, para responder essa pergunta. Por que que os jovens viram as costas para a escola? Por que que a gente tem tão altas taxas de evasão? Por que que as crianças entram na escola como eu entrei, cheias de entusiasmo e vontade de aprender, e com o passar dos anos a escola vai se transformando numa tortura, num estorvo e num sofrimento? E aí eu li grandes teóricos que me ajudaram a responder essas questões, né? E descobri que o jovem vira as costas para a escola porque primeiro a escola vira as costas para ele. Nós temos insistido no modelo educacional ultrapassado, obsoleto, muito baseado na repetição, na reprodução, no condicionamento, na produção da obediência, da subserviência, da subalternidade. É uma educação que não se abre para a construção do pensamento crítico, para o estímulo à criatividade, à imaginação. E aí, quando eu olhei que essa cultura escolar estava estabelecida, eu falei, gente, então, o problema não são os estudantes, não é a falta de interesse deles, o problema é que eu tenho que me mudar o meu trabalho. E aí eu ouvi os teóricos, mas também precisava ouvir os alunos. E aí eu comecei a frequentar o intervalo, a me enturmar com eles. No lugar de ir para a sala dos professores tomar o cafezinho, eu ia para o intervalo para ver quem andava com quem, sobre o que eles conversavam, do que eles gostavam. Na conversa comigo, eles falaram assim, pô, professora, que paia, você não tem Orkut, né? E eu nem sabia o que era Orkut. Eu sempre fui muito separada dessa questão das novas tecnologias e eu falei para mim, gente, se isso é importante para o meu aluno, eu tenho que trazer para o meu trabalho. Criei uma conta numa rede social, decidi que ia me aproximar das novas tecnologias, e aí eu lembro, em especial, de um vídeo produzido por uma menina de 13 anos, que era minha aluna no 6º ano e que se apresentava dançando de maneira muito erotizada. O vídeo foi produzido e postado por ela, então ela escolheu uma música para dançar, uma música horrível que desqualificava as mulheres, e toda a performance dela estava relacionada a esse processo de objetificação da mulher. Aquilo me incomodou por várias razões. Primeiro, porque eu estava diante de uma menina em processo de desenvolvimento, que talvez não tenha tido a chance de pensar sobre tudo aquilo que ela estava fazendo, e mais do que isso, ela estava se expondo ao risco de ser abordada por um pedófilo, sim, de ter a imagem dela recortada para alimentar um site de pornografia. Eu sei que naquele ano aquilo me incomodou tanto que eu não viajei, eu passei o mês de janeiro pensando naquele assunto e fiz mais uma pergunta, né? Porque ser professor é ser capaz de olhar para a realidade e fazer perguntas. Por que que as meninas performam dessa maneira? E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri que a gente vive num mundo profundamente marcado por tecnologias de gênero e pedagogias afetivas que trabalham para colonizar os nossos afetos. Então, nós mulheres, desde que nascemos, somos inseridas, né, dentro de performances que são estabelecidas para nós, que sempre nos ensinam o seguinte: o papel da mulher é cuidar da casa, é ocupar o espaço doméstico, é casar e ter filhos.
e mais, é seu objeto sexual. Nas minhas pesquisas eu descobri ainda que o nosso imaginário coletivo, ele é muito banhado por essas tecnologias de gênero e pedagogias afetivas, porque a gente tem, por exemplo, os contos de fada clássicos que apresentam as princesas sem protagonismo nenhum e o único sentido da existência delas é serem escolhidas por um príncipe para casar. A minha preocupação era a seguinte: como é que você pertence a uma cultura que só apresenta isso como referência para as meninas se inspirarem? Por trás desses modelos de conduta, a gente está dizendo para as meninas o seguinte: o sentido da sua vida é batalhar para caber dentro de um padrão estético branco, jovem e magro, com o objetivo de que você seja escolhida por um homem para casar. E esse processo, essas representações das mulheres nessa condição objetificada e desumanizada, gera o que a gente chama de masculinidades tóxicas, porque os homens olham para as mulheres e não reconhecem pessoas nelas, elas são propriedades deles, né? Então eu entendi que para eu trabalhar essa questão de maneira mais profunda, com as meninas e com os meninos, eu precisaria colocar em questão os modelos apresentados pela cultura e trazer outros modelos a partir dos quais as meninas e os meninos pudessem se inspirar. Por isso que o nome do projeto é Mulheres Inspiradoras. Então, primeiro, eu que sou apaixonada por leitura e escrita autoral, selecionei 6 obras escritas por mulheres, o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala. Peguei 2 obras escritas por adolescentes de propósito, porque eu queria que as meninas se reconhecessem nessas obras. Mas, além disso, peguei 4 obras de escritoras negras, porque, como eu trabalho na periferia, há uma predominância de estudantes pretos e pardos, e eu queria levar uma literatura onde as meninas pudessem se reconhecer. E aí, depois que a gente trabalhou, na verdade, não foi nem depois, foi concomitante à leitura dessas obras, nós propusemos que eles estudassem a biografia de 10 grandes mulheres. E aí só peguei mulher porreta, retada, né? Mulheres jovens como Anne Frank, mulheres idosas como Cora Coralina, grandes nomes da Academia como Nise da Silveira, mulheres quase sem escolaridade como Carolina Maria de Jesus, mulheres brancas como Maria da Penha, mulheres negras como Rosa Parks, nessa perspectiva de dizer para as meninas que sejam quem elas forem, elas podem ser protagonistas das suas histórias. Eu também fui até a nossa comunidade em Ceilândia para pegar mulheres que pudessem ser referência e levei para que eles entrevistassem, inclusive a minha querida professora Creuza, né? Levei 4 mulheres. Legal! 34 anos depois eu fui atrás dela para dizer que ela foi a minha inspiração, né? E aí na última etapa do projeto, depois que eles tinham conhecido mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil e da nossa comunidade, eu os confrontei com a seguinte pergunta: quem é a mulher inspiradora da sua vida? E aí foi muito surpreendente, porque os meninos falaram assim: nossa, professora, agora que você apresentou pra gente essas mulheres incríveis, eu só posso dar o título de mulher inspiradora para minha mãe. Pra minha mãe, né? O outro dizia: eu só posso dar para minha avó, para minha bisavó. E aí qual era o meu objetivo? Como eu sou apaixonada por escrita autoral, eu queria que eles escolhessem essa mulher inspiradora, entrevistassem, transcrevessem a entrevista e transformassem num texto autoral em primeira pessoa, onde eles teriam que dizer a história, contar a história dessa mulher, dizer o que a torna inspiradora e como é que as histórias deles se conectam, né? E aí essa foi a parte mais surpreendente do projeto, porque quando a gente começou a elaborar o roteiro, eu fazia perguntas elementares. Eu falava assim: tá, você diz que a sua avó tem 80 anos, então ela não nasceu no Distrito Federal. De onde que ela veio? Aí eles não sabiam dizer. Como é que sua mãe conheceu o seu pai? Né? Ou por que ela veio para Brasília? E aí eu tive que preparar um roteiro praticamente personalizado para que cada um daqueles estudantes das 5 turmas do 9º ano, no CEF12 de Ceilândia, sanassem essas lacunas e pudessem aprofundar o conhecimento deles sobre a história dessas mulheres. E aí eles já voltavam das entrevistas com o peito estufado, o olho brilhando e me dizendo assim: professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Sabe o que eu descobri? Que ela foi obrigada a sair da escola, a trabalhar na roça para ajudar no sustento da família.
Ela foi quebradeira de coco no Maranhão e mudou para Brasília, venceu e hoje é dona de um pet shop. O outro me falava, professor, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura. Uhum. Então foram histórias tão marcantes, né, tão profundas, que eu decidi que elas precisavam ir para um livro. E aí a gente publicou esse livro aqui, olha, Mulheres Inspiradoras. Não é bonito? Uhum. Então, esse livro foi produzido por estudantes do 9º ano, contando a história das mulheres inspiradoras das suas vidas. E aí o projeto foi feito todo numa perspectiva de uma metodologia diferenciada, porque tudo começa quando eu quero ressignificar a minha prática pedagógica. Então, não adiantava fazer um projeto dessa natureza a partir de metodologias tradicionais, de aulas expositivas. Então, foi um projeto onde a gente trabalhou com escrita autoral, rodas de conversa, teatro, debates, produção de audiovisual, produção de um festival de cinema na escola. E aí, felizmente, os alunos ficaram super envolvidos, super engajados. A gente também fez uma campanha pelas redes sociais. Estou vendo aqui se eu acho a placa, mas acho que ela não está visível. A gente elaborou uma placa com uma frase assim: nós dizemos não a qualquer forma de violência contra a mulher. Porque nós também fizemos um trabalho específico na comunidade, com as mães, fizemos um trabalho de conscientização. Para alguns grupos, essa discussão sobre as questões de gênero, ela chegou há mais tempo, ela chegou de maneira mais qualificada. Mas para muitos grupos, Carol, essa discussão chega de maneira enviesada. Existem várias camadas de reflexão sobre a questão da igualdade entre homens e mulheres. Então, existem pessoas que, por estarem numa posição de maior privilégio dentro de uma universidade, pesquisando o tema, fazendo leituras, vai acessar tudo isso de maneira muito mais profunda. Vai ter gente que vai ficar surfando ali na superfície. Eu acho que um bom termômetro, sabe qual é, Carol? É a gente pensar que nós não conseguimos reduzir as nossas taxas de mortalidade, de assassinato, de feminicídio, de mulheres mortas pelos seus parceiros, né? É difícil para a maioria das pessoas acessar essas discussões mais qualificadas, porque isso requer muita leitura, muita reflexão, muito estudo. Então, em função disso, Carol, a gente tem que fazer uma defesa de que essas temáticas cheguem à formação dos docentes, porque para mim a escola é o espaço mais potente para gerar essas transformações, sabe? Sim. Acho que sempre ficou claro que a educação no nosso país é falha, mas agora parece que a coisa toda está escancarada, assim, né? Por conta da pandemia, porque é isso. A desigualdade do acesso à educação ficou ainda mais clara para todo mundo. Então, eu queria ouvir de uma educadora quais são os grandes desafios que os educadores estão vivendo hoje, na situação que o nosso país encontra, para lidar com essa desigualdade do acesso à educação. Excelente pergunta, Carol. Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que os nossos problemas educacionais são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. Então, não é a educação que vem e a desigualdade vem depois, é o contrário. A desigualdade é uma espécie de grande guarda-chuva que impacta todo o processo educacional. E quando a gente fala de desigualdade, a gente tem que falar das bases históricas do Brasil. Nós fomos um país que, durante a maior parte da sua história, de 1580 a 1888, nós fomos um país que traficou, explorou, torturou, matou e tentou exterminar pessoas negras. Se a gente fizer as contas, dos 520 anos da existência do Brasil, ele deixou de ser um país escravocrata, Carol, há apenas 130 anos. Isso significa dizer que praticamente 1/5 da nossa história nós fomos um país que negou às pessoas negras o reconhecimento de que elas eram pessoas, elas eram exploradas como animais e como mercadorias. A gente tem que dizer que isso não ficou no passado. O que o Brasil faz, Carol? Ele não só deixa de criar mecanismos para reparar essa dívida histórica, como ele começa a criar mecanismos para dificultar ao máximo a vida das pessoas negras. Então, o Brasil teve uma lei que proibia pessoas negras de frequentarem escola. O Brasil
jogou as pessoas negras, depois que foram exploradas, à própria sorte no meio das ruas, e o Brasil criou uma lei que permitia que uma pessoa negra fosse presa por vadiagem. Ora, eu não podia estudar, eu não tinha terra para plantar, eu não podia trabalhar, eu ia andar na rua e ainda era preso por isso. Aí você deve me perguntar, quem está me ouvindo vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com a educação? Isso tem a ver com o fato que hoje a gente tem um país onde mesmo na escola pública você tem crianças com internet de banda larga, de fibra ótica, de última geração, um computador excelente, mas você tem crianças que sequer estão na escola. Você tem crianças que vivem nas ruas. Você tem crianças que estão na escola, mas elas vivem em regiões onde não há saneamento básico, rede de esgoto, água potável. Então, é impossível falar em produção de uma educação de qualidade sem uma garantia de direitos básicos. Eu tenho 3 coisas que a vida me ensinou a ter: consciência de classe, de raça e de gênero. Eu sei o que é ser uma mulher preta e pobre num país racista, machista, classista, homofóbico, e sei que muitas vezes o que vale é o nós por nós. Então, ao mesmo tempo em que eu me sinto muito triste, Carol, eu digo para mim o seguinte: é a minha quebrada. As crianças que têm as suas vidas mais precarizadas são as crianças negras, são as crianças das periferias, de um Brasil que abandonou as pessoas, de um Brasil absurdamente desigual, que tem pessoas de uma elite econômica que se sentem muito confortáveis de exigir que a sua trabalhadora doméstica vá cumprir o seu trabalho, porque você é incapaz de lavar a louça que você suja, mesmo sabendo que essa empregada doméstica não tem com quem deixar o seu filho. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, ao mesmo tempo que eu sinto muita indignação, e isso me machuca muito, ao mesmo tempo me dá muita força para dizer o seguinte: somos nós por nós. Então, ao mesmo tempo que isso deixa a gente muito indignado, nos lembra assim, a gente não tem tempo para demorar muito lamentando, não. Levanta, sacode a poeira e vamos para a luta, porque a gente está no meio de uma guerra e a gente quer guerrear, né? Eu preciso fazer uma pergunta, que é: o que é educação para você, Gina? Educação é a minha vida. Ela constitui o que eu sou, ela me mobiliza, ela me toca, porque eu tive a sorte de ser filha de seu Moisés e dona de Janira, que apesar de terem tido negado o seu direito à educação, eram absolutamente apaixonados pela educação e lutaram bravamente para que o meu direito, o direito dos meus irmãos, fosse garantido. Então, educação para mim é tudo. O que eu posso... Não, o que é isso? O que eu posso te dizer aqui é que eu tenho certeza absoluta. Quantos alunos você tem hoje? Então, nem deu tempo de contar tudo, né? Mas o projeto é tanta história, né, gente? 29 anos de caminhada. O projeto Mulheres Inspiradoras, ele ganhou 13 prêmios, sendo um internacional. E aí, depois que ele ganhou todos esses prêmios, ele recebeu muita visibilidade e nós recebemos a proposta de um organismo internacional para que ele se tornasse política pública. Hoje, ele está presente em 40 escolas públicas do Distrito Federal, em escolas municipais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, em 2017, pela primeira vez, eu saí da escola para coordenar esse programa de formação. Em 2018 e 2019, fui fazer o meu mestrado. E agora, em 2020, eu retornei para esse programa de formação e estou oferecendo formação para professores e professoras para compartilhar todos esses aprendizados de 29 anos e para ajudá-los a qualificar a sua formação no sentido de que eles possam levar para a sala de aula projetos pedagógicos alinhados ao letramento crítico, à valorização do protagonismo dos estudantes, em defesa dos direitos humanos, no combate à homofobia, ao machismo, ao racismo. Legal. Então, hoje eu não tenho alunos do ensino fundamental, meus alunos são os meus colegas, professores, né? Olha, então o que eu tenho para te dizer é que, com certeza, os alunos do ensino fundamental, os adolescentes que você deu aula e os professores, para muitos, você vai ser a Creuza deles. Eu tenho certeza absoluta disso. É muito lindo ouvir você falar com tanto amor, com tanta paixão sobre esse tema. E eu fico muito feliz de ter a chance de conhecer alguém que faça um trabalho como o seu.
Então, obrigada. Obrigada por essa entrevista, obrigada por cada palavra, por ser tão generosa e me ensinar tanto. Hoje você foi a minha professora, obrigada. E é isso, queria te dizer que foi inspirador para mim essa entrevista. Eu que agradeço. É sempre bom ser ouvida por uma plateia tão atenta, né, gente? Eu nem gosto de dar aula, eu me senti aqui numa sala de aula. Para mim foi um prazer falar com vocês e me chamem aí para outras oportunidades. Maravilhoso. Espero que você aí que está assistindo tenha se sentido tão inspirado quanto eu. Deixa aqui embaixo nos comentários, me conta uma história legal que você tenha com algum professor. Eu vou deixar também, viu? Eu vou escrever aqui embaixo a minha história com a minha professora, que foi a minha Creuza. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Sala Online também para acompanhar todos os vídeos legais que sempre aparecem por aqui. Um beijo, Gina, e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Sala Online. E se você aí curtiu esse vídeo, também tenho certeza que você vai amar a promoção do dia lá na loja da Sala Online. Já checou qual é? Quem sabe não é exatamente para aquele produto que você estava sonhando em ter no seu banheiro. Corre lá!